Fala pessoal, eu sou o Leonardo, aluno extensionista do LIP. Hoje vamos para a parte 4 da aula 13, um exemplo de for com condicional, tá bom? Então a gente tem aqui uma lista com alguns elementos aqui dentro da lista, tá bom? E o que a gente quer é detectar se um elemento está ou não nessa lista, tá bom? A gente vai dar como entrada aqui um item que a gente vai escrever no teclado, tá? E aí a gente vai utilizar a estrutura while, né? Laço de repetição com while, e depois vamos passar para o for, tá? Então a gente começa aqui, ó, com índice 0, né? Então eu vou começar aqui do abacaxi, e até o final, e esse índice aqui, né? Ele vai até o final da lista, tá? Como a gente já havia visto anteriormente, somando mais um aqui, tá bom? E aí o que acontece? Se a gente encontra, né, esse elemento, se ele está na lista, então, com esse igual aqui, a gente faz essa seguinte expressão, o que ela significa, né? Se o item ele é igual à lista na posição i, né? Se isso aqui for verdadeiro, vou imprimir na tela, o item está na lista, né? E eu vou dar um break. O que significa o break, né? Você já deve ter visto lá que o break ele quebra o laço, então while sem o break ele vai até o final da lista, né? Por conta desse link aqui. Então, enquanto isso daqui for verdadeiro, ele vai continuar. O break, ele quebra isso antes, tá bom? Por que antes? Porque se eu encontrar esse item aqui antes de chegar no final, ele vai sair. Se eu não encontrar ele, ele vai até o final, né? Então, eu vou colocar aqui para rodar para vocês verem isso, tá bom? Eu vou digitar aqui, por exemplo, ovo, tá? Então, vamos lá. O que acontece? O i começa com 0 e ele vai aqui, ó, abacaxi, né? Abacaxi não é ovo, então ele passa para o próximo. Banana, tá? Então, aqui, ó, começa i igual a 0. Isso aqui é falso, abacaxi não é ovo, então vem um else. E ele imprime aqui, tá bom? E aí ele soma mais um. Então, o índice passa de 0 para 1, né? E eu vou aqui para banana. Banana não é ovo. Ele vai fazer isso, né, até ele encontrar o ovo que está aqui. Entendeu? Então, o que a gente está fazendo aqui é verificando para cada item dessa lista se ele é igual a ovo. Né? E quando a gente encontra isso, ele dá um break. E aí a gente vai rodar mais uma vez aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, abacaxi. Abacaxi. Ele encontra logo de primeira e termina, né? Se eu colocar, por exemplo, zimbro, que é o último elemento da lista, tá? Ele vai até o final, ele vai verificar todos os elementos da lista, nenhum é igual ao zimbro. Então ele vai falar, abacaxi não é zimbro, banana não é zimbro, coco não é zimbro, damasco não é zimbro, espinafre não é zimbro, até chegar no zimbro. Aí quando ele chega no zimbro, ele detecta que o zimbro está na lista. Só que aí esse break aqui, quando ele sai, ele vai sair daqui e houve o break, ele saiu. Mas se ele não saísse daqui, o i, quando ele passar por aqui, ele ia ser igual ao além da lista. Tá? Ele ia ser igual ao tamanho dessa lista. E aí ele ia sair de qualquer jeito, entendeu? Então o break aqui, ele não... Quando a gente utiliza aqui o zimbro, o break, ele basicamente não faz muita coisa. Tá? Então vou colocar aqui, ó, por exemplo, algo que não está na lista. Limão, tá? Sem o acento, tá bom? A gente vai verificar todos os elementos da lista e a gente vai verificar aqui que nenhum deles é limão, porque não tem limão na lista, tá bom? Então a gente está andando todos os elementos da lista e fazendo e verificando se essa condição aqui é verdadeira. Se ela não for verdadeira, a gente executa essa linha aqui, tá bom? Com o else. Mas o que a gente quer ver agora é o que acontece com o uso do for, tá bom? A gente vai olhar aqui o for e ele basicamente é igual ao while, né? A gente olha aqui, ó, por exemplo, o i, né? Ele vai de 0 até o nível da lista nessa mesma estrutura. Então, isso daqui ele faz o mesmo, ele tem o mesmo resultado
que o código aqui de cima, tá bom? Vale notar que esse i mais 1, esse i mais igual a 1 aqui, tá? Ele pode ser escrito também como i recebe i mais 1, tá bom? No for, ele já é embutido aqui embaixo, tá bom? Então, aqui tem um i mais igual a 1, ou i mais 1, né? Então, no for já tem esse i mais 1 aqui, entendeu? Então, a gente não precisa colocar ele. Ele já vai variar todos esses valores, tá bom? De 0 até o tamanho da lista, menos 1, né? Que é onde tem o símbolo, tá bom? Então, vou colocar aqui para rodar, né? Vou colocar o ovo, tá bom? E a gente vê aqui, ó, que ele tem a mesma coisa. Ele para no ovo, né? Então, ele vai verificar todos os índices até chegar no ovo. Quando ele chegou no ovo, ele sai com break, tá bom? Eu vou colocar aqui os dois para rodar juntos, né? E a gente coloca, vamos colocar aqui um pouco, tá bom? Com while a gente vê o abacaxi não é coco, banana não é coco e o coco está na lista, tá bom? Então a gente achou o coco aqui. O abacaxi não é coco, banana não é coco e o coco está na lista. Então o for e o while, né? Desse jeito que está escrito aqui, eles funcionam da mesma forma, tá bom? Então a gente pode obter o mesmo resultado com os dois, tá bom? Só que o for a gente utiliza um pouco menos de linha, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então a gente pode utilizar ele ou o while, tá? Do mesmo jeito. Eu vou botar mais um exemplo aqui, né? De um elemento que está na lista, que é o limão. Então ele vai andar a lista toda, né? Um a um. Na posição 0 tem um abacaxi, né? Lista 0. Abacaxi, lista 1. Banana, lista 2. Coco. E para cada elemento, a gente vai testar esse condicional aqui, tá bom? Feito esse exemplo aí, a gente vai partir para um outro exemplo, tá? Utilizando aquela outra notação do for, tá? Para detectar numa lista quem são os números pares e quem são os números ímpares, tá? Lembrando que aqui o for ele vai percorrer desse jeito aqui, for num, em números, ele vai percorrer toda essa lista aqui de números, tá bom? Desse jeito aqui ele percorre toda a lista de números, como a gente vai ver no exemplo, tá? Aqui ele também vai percorrer toda a lista por causa do len. Se a gente diminuir ou se a gente aumentar, se a gente aumentar isso aqui, vai dar erro, porque ele vai estar saindo da lista. Se a gente diminuir isso aqui, ele não vai percorrer toda a lista. Entendeu? Por isso que a gente usa o len. Porque, olha só, se a gente for olhar aqui, a gente não sabe qual é o tamanho da lista, né? A gente teria que contar, tem 1, 2, 3, 4. Com len a gente não precisa disso, tá bom? Então a gente percorre facilmente assim, tá? Isso independe do tamanho da lista. Agora a gente quer saber os números pares, tá bom? Dentro de uma lista. Então a gente vai aqui, ó, for em números, tá bom? Então esse daqui vai ser o elemento, tá? Como visto lá na aula anterior. Ele vai ser o elemento que vai estar aqui dentro dessa lista, tá bom? Então, para a primeira rodada, o num vai ser 1, tá? O 1 é ímpar. Então, se o resto da divisão por 2 for diferente de 0, ele vem para cá, tá? Porque isso aqui é falso. Se for verdadeiro, ele roda isso daqui. Se for falso, ele roda isso daqui. Tá bom? Então, quando não vale 1, né? Porque ele está percorrendo todos os elementos dessa lista, e vai ser 1, 5, 9, 4, 6, 10, 7. Eu vou executar esses comandos aqui, tá bom? Que estão abaixo aqui do for e indentados aqui, tá? O num, ele é ímpar, então roda primeiro. Quando não é 1, ele vai executar isso aqui.
Quando não é 5, ele vai executar isso daqui de novo, porque 5 é ímpar, tá? Com 9, ele vai executar isso daqui de novo, porque 9 é ímpar, tá? Com 4, né? 4 é par, ele vai executar essa linha aqui. E aí ele vai voltar. Aí ele vai voltar para o próximo, tá? Com 4. Executa isso daqui e ele volta, né? Para o 6 agora. Aí ele vem e executa isso daqui de novo. Então, o funcionamento do for, ele é bem parecido com o while, tá bom? E é basicamente isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Valeu!